Muito bom dia a todos os amigos. Estamos iniciando um bate-papo de abertura. No dia 21 de maio de 2015, 10 horas 2 minutos. Gostaria de verificar com os senhores como encontra-se o áudio e o vídeo. Muito bem, acredito que agora o áudio esteja melhor. Antes eu estava no áudio da webcam, não estava tão bom. Novamente falando, então, bom dia aos amigos. Estamos iniciando o bate-papo de abertura. Dia 21 de maio de 2015, 10 horas, 1 minuto. Lembrando que aqui nós estaremos comentando o método Sommer, método Busy, método Leandro. Basicamente, métodos que fazem parte dos estudos realizados na área de análise da XP. Inicialmente, então, vamos colocar aqui o gráfico do Ibovespa, onde então poderemos estudar e verificar como o mercado se desenrola, dentro dos conceitos apresentados nos treinamentos que a gente já conversou algumas vezes. Temos aqui o Ibovespa no gráfico diário, operando depois de ter feito um pivô de baixa no gráfico diário em uma tendência de baixa ou eventualmente um movimento corretivo. É difícil eu ter uma certeza se esse pivô de fato é o início de uma tendência de baixa no diário ou se ele é apenas uma correção ABC. Então aqui poderia ser só uma ABC para então retomar a tendência de alta. Se eu tivesse, obviamente, que estar entendendo isso do ponto de vista de Elliott, eu diria que isso é um movimento 1, um movimento 2, um movimento 3, e aqui seria uma 4 em forma de ABC possível. Tá? Mas o que importa realmente é que nós estamos no corretivo, momento de queda, uma perna de baixa. A última perna de baixa teve exatamente essa amplitude. Nós estamos atingindo exatamente o tamanho de amplitude da última perna mais importante de baixa hoje, o que significa que nós devemos estar identificando alguma zona de compra aparecendo nessa faixa, inclusive porque é o topo anterior rompido. Então aqui a gente tem uma expansão de Fibonacci acontecendo dentro do Ibovespa e ao mesmo tempo temos um topo anterior rompido nessa região e temos uma retração de Fibonacci. Deixa eu colocar aqui atrás para vocês verem. Uma retração mais ampla, de 38%, uma retração mais curta. Observem o cluster de Fibonacci que se forma ali, então, com vários fibos confluindo nessa mesma região. A gente tem uma quantidade de fibos produzidas nessa área, muito importante. Portanto, não é uma região que a pressão de venda consiga ultrapassar com uma violência muito rápida. Tá? Aqui provavelmente haverão sombras inferiores, aqui provavelmente haverá algum tipo de resistência para movimentos de queda. Tá? Então, Ibovespa encontra-se em uma zona de suporte depois de 3 dias consecutivos de queda. Observem que nos últimos dias, quando a gente fez 3 dias consecutivos de queda, nós tivemos uma movimentação mais altista. Nós estamos numa quinta-feira. Existe o chamado movimento Counter Trend Thursday, que seria a quinta-feira ir contra o movimento da segunda, da terça e da quarta, ou seja, seria um movimento de realização de lucro dos swing traders, acontecendo geralmente na quinta-feira. Nós estamos nessa situação atual. Tá? O movimento tecnicamente mais provável para os próximos dias seria algum tipo de repique, algum tipo de entrada de pressão compradora. Quando a gente entra nos 60 minutos, a gente não observa nenhum tipo de reversão até o momento, nenhum candle de reversão, nenhuma sinalização de reversão, apenas sabemos que estamos próximos dessa zona de suporte já mencionada. Portanto, atuar na venda nesse exato momento, eu considero
agressivo, arrojado, ousado e desnecessário. Eu esperaria que acontecessem repiques, para então, no final desses repiques, poder pensar em estar assumindo algum tipo de operação vendida. Não tenho por que estar me concentrando nisso no momento. Para mim, parece mais interessante olhar alguns trades que possam ser operados na ponta da compra, papéis que estejam em tendência de alta, para que eu possa estar procurando trades nesse cenário. Em relação ao dólar futuro, por sua vez, dólar futuro vem operando nessa situação aqui, um canal de baixa. Nos últimos dias ele lateralizou, formando um triângulo. Esse triângulo fica melhor localizado dentro de um gráfico de 60 minutos. Um triângulo descendente, rompido para cima. Depois de ter rompido o triângulo descendente, ele conseguiu formar o pullback até a zona de suporte. E agora faz um forte candle de alta, um forte candle comprador, que a gente está observando aqui. Tá? E esse candle comprador, por si, então, aparentemente está dando início a um movimento que viria buscar o alvo de 3,080. Tá? Então, realmente, a gente está observando aqui o dólar numa situação de congestão. Está difícil operar o dólar, não está fácil operar o dólar nesses dias aí, dentro dessa região não direcional que ele está trabalhando. Tá? Então, muita cautela nas operações voltadas para o dólar. Muito bem. Boi, BGI FUT. BGI FUT, por sua vez, vende um triângulo ascendente, ameaçou romper esse triângulo ascendente para cima ontem, entrou a pressão de venda agora, ele deu uma recuada, uma escorregada, BGK15, inclusive, a zona de suporte do BGI FUT no momento se encontra em 146,73, idealmente não poderia ser perdida essa área, senão nós estaremos realmente montando talvez até uma bandeirinha de baixa e, portanto, seria o ponto de stop da maior parte dos traders que estão posicionados no boi no momento. Esse fundo aqui em 146,70. Muito bem. Dito isso e visto esses principais ativos, CCN FUT, milho, opera ainda dentro de uma tendência de baixa, mas em cima de uma zona de suporte muito forte. Essa zona de suporte, onde normalmente os compradores se apresentaram no passado, foi atingida, bastante sobrevendido ele se encontra. Então, um movimento de repique, um movimento de retorno à média seria o mais esperado. Nós temos aqui uma formação possível de um pivô de alta. A ruptura de 25,87 poderia estar acionando esse pivô, inclusive. Tá? Então, essa seria a rápida sobrevoada em cima do mercado. Dow Jones opera em cima de uma resistência muito importante. Topo anterior. Tá? Esse topo, por sua vez, com um aspecto muito similar ao de uma cunha. Mercado americano com um cenário muito similar a um possível último movimento de alta. Já tem vários e vários meses andando numa situação em que lá fora se acredita que está na iminência de uma correção mais importante. Esse rompimento do topo aí não foi muito convicto. E a gente observa, então, um possível, especialmente na perda da mínima de ontem, um possível movimento corretivo do Dow Jones que trouxesse o Dow para a região, o Dow para 17.900 pontos. Tá? Essa seria a situação tecnicamente mais provável para o Dow. Vamos dar uma olhada aqui, então, nos diferentes ativos de mercado, os ativos que podem estar chamando algum tipo de operação mais atraente. Primeiro vamos olhar os papéis que estão mais fortes, os papéis que obedecem critérios mais interessantes, como por exemplo a BEV. A BEV apresentou uma fortíssima movimentação de baixa, que inclusive perdeu uma linha de tendência de alta. Essa linha de tendência de alta que vinha sustentando a BEV desde que ela saiu daquela congestão que ela estava produzindo há 2 anos, né? Essa LTA ela foi perdida.
Nós ontem recuamos, atingimos a média móvel de 50, não conseguimos rompê-la, não conseguimos sustentá-la, melhor dizendo. E agora estamos querendo perder o fundo de 18,59, que é o fundo prévio. Isso seria um sinal realmente ruim para o ativo, seria um sinal de que ele perdeu totalmente a força da tendência de alta e ele iria testar então a média móvel daí de 100 dias em R$ 18,10. Logicamente que eu não tenho como pensar em fazer uma venda agora, nem pensar. O que eu posso pensar em fazer eventualmente é num próximo movimentação de alta do ativo em que ela se aproxime dessa zona de resistência, aqui eu posso pensar em estar produzindo algum tipo ou de lançamento coberto ou algum tipo de operação de venda dentro da BF, apesar que, novamente, esse é um dos papéis mais fortes do mercado no momento, eu considero ousado vender justamente esses papéis. Vamos olhar aqui uma outra situação interessante. Deixa eu só colocar uma coisa aí, que esse gráfico está todo bagunçado. Isso aqui eu não preciso. Isso aqui também não. Legal, agora sim. Vamos olhar Smiles. Smiles é um dos papéis mais fortes também no mercado, obedece uma longa tendência de alta, se aproxima da média móvel de 50 períodos, se aproxima do fundo prévio. Mercado, pessoal, a gente tem que entender que o mercado saiu da fase glória, tá? Ou seja, a fase glória do mercado é abril, até abril. Nós estamos agora numa fase ruim de mercado, uma fase que o mercado fica fraco e de lado. Fábio, fala um pouco mais baixo, por favor. O mercado fica de lado mais ou menos até outubro. Isso é o usual dentro do mercado. Então, a gente está num momento que as operações devem ser feitas com muita cautela em pontos muito específicos, pontos que sejam perfeitos de entrada. A gente não tem observado pontos maravilhosos de entrada no momento, mas a gente tem esses papéis muito potentes como o Ciel, como o Smiles, a própria Fibre. São papéis muito fortes na ponta de compra, a SUSB 5, e que podem eventualmente estar oferecendo algum tipo de operação de entrada. A LAME 4 também, a própria Clabin, são papéis que, apesar do recuo do mercado, têm conseguido se sustentar e se manter numa boa movimentação. Lojas Renner, por exemplo, é um dos exemplos mais potentes disso. Tá? Então, a gente está vendo aqui o papel formando um Dave Land, e a gente teria, então, um swing trade efetivo e viável aqui na ruptura de 111, o stop ficaria abaixo de 107,30, e o alvo dessa operação, por uma realização parcial, seria 117,13. Vamos responder então agora as perguntas e dúvidas dos amigos sobre o método Stormer, sobre o método Business, sobre o método Fábio e método Leandro. Pergunta do participante Marcelo Prost. Bom dia, Stormer. Por favor, observe a possibilidade de entrada em SAMB 11, bem como em Petrobras, suportes e resistências. Vamos na primeira Petrobras. Petrobras está em cima de um suporte, sim. Tá? É fundo prévio nessa região. Tá? Isso é uma zona de suporte, depois de um longo movimento de recuo. Tá? Nós vamos ter resistência em Petrobras imediatamente na faixa de 13,60. Essa é a zona de resistência atual da Petro. Tá? A possibilidade dela continuar escorregando até a média móvel de 50 períodos que se encontra aqui. Mas esses 3 dias de recuo aí formaram um topo duplo. Tá? E a gente sabe que o topo duplo usualmente tem como alvo, depois que ele rompe a base desse topo duplo, no mínimo essa amplitude para baixo, que seria em 12,06. Então, efetivamente falando, a gente observa realmente, de fato, Petrobras dentro de uma tendência de alta, mas montando um período corretivo. Tá? Esse período corretivo tem tudo para tentar buscar aqui a região de 10,40, 10,80, que é essa zona de suporte principal aqui. Tá? No momento atual, entradas na ponta da compra são, na minha opinião, bastante ousadas, mas factíveis, já que a gente está próximo de uma zona de suporte. Então, dentro do método Stormer, como é que seria feita uma entrada aqui? Na ruptura de 13,17, o stop seria colocado abaixo de 12,56 e o alvo da operação seria o topo anterior em 14,66. Apesar que nós sabemos que temos uma resistência um pouquinho antes,
que é aqui em 13,67, que é esse topo anterior aqui, e nos 60 minutos seria inclusive a formação de um... Aqui fica mais nítido o topo duplo, né? Topo, recuou, topo, recuou. A perda desse fundo aqui em 12,57 poderia inclusive abrir posições de venda também, e vai ser o stop de todo mundo que está pensando em comprar o papel nesses últimos dias ainda. Então a perda desse ponto aqui, ó, pessoal, deve entrar uma pressão de venda muito forte em Petro em 12,60 e empurrar a Petro lá para os 10,40. Seria inclusive uma possibilidade operacional, uma trava de baixa, uma compra de put, qualquer coisa que viesse a se favorecer com o período de recuo de Petrobras, com um alvo lá naquela região e o stop ficando acima do ponto que eu mencionei, que seria o ponto de compra 13,16. Tá? A outra pergunta foi sobre Sambi 11. Sambi 11 é um papel que opera numa forte tendência de alta, topos e fundos ascendentes, tá? Conseguiu romper um topo muito importante, como a gente está vendo aqui. Depois de ter rompido esse topo importante, ela está formando um recuo. Esse recuo se aproxima de uma linha de tendência de alta. Essa é uma linha de tendência de alta muito íngreme. Geralmente, linhas de tendência de alta muito íngremes não se sustentam por muito tempo. Ela ainda tem espaço para recuar um pouco mais, até chegar ao suporte mais próximo, que está em 16,17, 16,20. Então o papel se encontra dentro de uma tendência de alta, num movimento corretivo. O ideal aqui é a gente esperar que esse movimento corretivo termine, para que então nós possamos retomar ponta compradora. Normalmente os movimentos corretivos terminam geralmente com um Dunning de alta, como esse candle aqui. Então aqui seria o sinal perfeito dentro do método Stormer para eu pensar em estar entrando no ativo. Então eu esperaria a formação de um Dunning de alta e a ruptura dessa máxima executaria a entrada. Eu precisaria que o mesmo sinal aparecesse aqui nela, ou seja, a formação de um Dunning de alta. Depois da formação de um Dunning de alta, eu poderia marcar a máxima desse Dunning de alta e na sua ruptura, então, tomar a posição. Isso seria a forma mais prudente, mais conservadora para sentar nessa de alta que a Sambi 11 está produzindo. Participante Rodrigo Lírio. Bom dia, mestre Stormer. Poderia comentar Banco do Brasil e micro 3? Claro. Tudo bem, Rodrigo? Banco do Brasil. O Banco do Brasil se aproxima de uma forte zona de suporte. É muito importante que a gente observe o suporte principal de Banco do Brasil nessa faixa de preços que se encontra agora. Por que, basicamente? Porque é uma região de topo anterior? Sim, é uma região de topo anterior rompido. Porque é uma média móvel de 50 dias? Sim, é uma média móvel de 50 dias. Nós chegamos a fazer um pivô de baixa? Tecnicamente, não poderíamos chamar isso bem de um pivô de baixa, já que ele se forma acima da média móvel. A gente poderia dizer que é uma correção ABC. E essa correção ABC praticamente já atingiu seu alvo, que seria 24,10. Tá? Então, sim, estamos numa zona de suporte. Outro aspecto que chama atenção aqui, a gente pode desenhar, é a linha de tendência de alta, que está um pouquinho mais abaixo aqui. Outro aspecto que chama atenção, retração de Fibonacci de 50%, topo anterior, média móvel de 50%. Tudo isso demonstra que o Banco do Brasil se encontra em uma zona de suporte importante. Quando a gente entra nos 60 minutos, então, um swing trader aqui, que teria pensado em fazer? Vou esperar que aconteça algum tipo de movimento de reversão para tomar a posição. Qual seria o movimento necessário aqui? Idealmente, um movimento de alta, seguido de uma nova tentativa de queda que não perdesse o fundo prévio e a posterior ruptura do gráfico do pivôzinho nos 60 minutos. Então, essa situação seria o timing perfeito para tomada de posição de swing trade dentro do Banco do Brasil. Logicamente, não é o que nós estamos vendo agora. Nós não conseguimos montar o zigue-zague. Nós ainda seguimos dentro de uma situação de tendência de baixa no gráfico 60 minutos. Tá, então a gente tem uma tendência de baixa no gráfico 60 minutos, mas ao mesmo tempo a gente tem um suporte do gráfico diário. Esse não é um timing apropriado para pensar em fazer uma venda, mesmo que eu esteja perdendo fundo prévio, porque eu estou me aproximando de um suporte que está num time frame mais longo e importante. Então eu preciso esperar que haja algum tipo de sinalização de reversão para que eu possa tomar a posição,
ou que efetivamente o papel consiga perder o suporte do diário, e isso significaria perder aqui, aí eu esperaria o repique, e aí no próximo movimento de venda, tomaria uma nova venda. Essa seria a lógica para operar a Banco do Brasil no momento. MGLU 3. MGLU 3 está numa longa tendência de baixa, perdeu recentemente um suporte muito importante. Tá? Essa perda de suporte fez com que o papel montasse uma flâmula de baixa, então a gente agora traduz todo esse movimento aqui com uma flâmulazinha de baixa. Flâmulas de baixa geralmente marcam metade do movimento. Se ela estiver marcando metade do movimento, podemos considerar que o alvo do movimento de queda atual é essa amplitude para baixo, o que leva MGLU 3, para R$ 3,11. Tá? Então, efetivamente falando, é lógico, a gente tem um suporte anterior aqui, na faixa de R$ 4,40, que é o fundo histórico do papel, mas o papel realmente opera numa tendência de baixa primária, secundária e terciária. Ou seja, todas as tendências estão alinhadas para baixo, o que significa que todo e qualquer repique, eu devo estar pensando em fazer alguma operação vendida. Teve um candle de alta, eu marco essa mínima com um ponto de venda, barra única branca ignorada. Teve mais um candle de alta, eu marco essa mínima com um ponto de venda, barra única branca ignorada. Se tiver mais um candle de alta, eu vou então estar marcando esses candles como pontos eventuais de tomada de posição de venda. Se acontecer, que seria o movimento perfeito, um repique até a média móvel, eu vou esperar esse ponto contínuo para fazer uma venda. Aqui eu tenho que estar atuando realmente mais na ponta da venda. Participante Júlio. Storm, Siri 3, se fecharmos em cima dessa LTB, podemos ter uma boa compra? Grato. Siri 3, tá uma zona aqui esse meu gráfico. Deixa eu limpar esse gráfico, ele tá poluído pra caramba. Nós temos Siri 3 operando numa situação de tendência de baixa no gráfico diário. O simples fato de cortar uma LTB não funciona como uma boa ideia de compra. Então, mesmo que o papel corte uma LTB, isso não é uma boa ideia comprar aqui. Porque o corte de uma LTB não significa uma mudança de tendência. O papel pode fazer isso, depois isso. Né? Agora, eu entendo por que tu colocas isso e por que tu perguntas isso, inclusive eu estou parcialmente comprado em Siri por causa dessa LTB, dessa LTA mais longa, por causa desse topo anterior aqui. Então, essa zona que a Siri se encontra agora, que é em torno da faixa dos R$11, é uma zona de suporte realmente bastante importante. Nesse sentido, eu concordo plenamente contigo. Mas não é o fato de cortar uma LTB que pode gerar já uma entrada. Aqui a gente tem um Mark Crisp sendo produzido. A ruptura desse ponto aqui formaria inclusive um pivô de alta, tá? desde que nós efetivamente não perdêssemos e não fechássemos abaixo desse fundo estabelecido em R$10,80. Então aqui pelo método Storm, na verdade até método Mark Crisp, 1, 2, 3, o ponto de entrada ideal seria na ruptura de 11,51. O stop do Mark Crisp aqui estaria abaixo dessa mínima, da mínima em 10,89. E o alvo dessa operação do Mark Crisp seria 12,16 e 12,58. Isso para Siri 3. Isso para Siri 3. Realmente a gente está vendo o dólar muito forte no momento. Índice futuro também agora apresentando algum sinal de força, inclusive rompendo um pequeno pivôzinho. Estamos vendo o IP em alta. Vamos ver Petrobras no momento. Petrobras abriu forte, está subindo, querendo romper uma pequena congestãozinha para cima. E vai querer romper a máxima de ontem, como já mencionado. Isso pode gerar uma entrada de pressão de compra. Vamos ver a Vale 5. A Vale 5 também abriu com mais pressão de compra do que pressão de venda. Ela se encontra também em cima de uma zona de suporte, topo anterior rompido. Fez um recuo, fundo prévio,
vai ter instituições defendendo essa zona aqui de stop, pessoal. Pensem em todas as instituições que compraram nessa barra aqui. Elas não querem que esse stop seja acionado, então elas entram comprando aqui, segurando os preços do papel e procurando evitar que haja perda dessa região. Então a gente realmente tem nessa zona que a Vale se encontra uma pressão compradora muito importante. Estamos também na retração de Fibonacci de 61, da perna de alta prévia. Isso traduz, logicamente, então, uma região de compradores mais intensa. Tá? Oi? Sim. Obrigado. Vamos dar uma olhada aqui. Paciente Rodrigo Lourenço, bom dia, poderia comentar aqui, obrigado. Q3 abriu um trade há 2 dias atrás pelo FR2. A tomada de posição aconteceu exatamente aqui. O trade terminou hoje, quando a gente atingiu a máxima dos últimos 500. Então o trade está finalizado. Eu acredito que o papel dentro do método Stormer tem um potencial de alta ainda maior, porque está dentro de uma tendência de alta, são topos e fundos ascendentes, poderíamos desenhar inclusive esse canal de alta aqui. Tá? Esse é o canal de alta que ele vem obedecendo. E no canal de alta a expectativa sempre é que o papel vá testar a linha de retorno do canal. Tá? No momento atual, ele fez inclusive um inside bar, alguns traders que operam por inside bars, é um inside bar mais amplo, né? Mas muitos traders assumem essa posição aqui em 34,11, é um estilo técnico de ser operado. O stop ficando abaixo de 32,98 e o alvo da operação sendo 661 do risco para cima em 35,95. Tá? Essa seria uma forma de atuar em IQTR3 no momento. BIF3. Rompeu uma resistência, vale uma entrada imediata? BIF3. BIF3 opera o que seria um possível mastro de bandeira. Eu considero o mastro de bandeiras padrões bem difíceis de serem operados. Geralmente a possibilidade de falha é muito grande. Eles têm um nível de acerto de quase 18%, de apenas 18% para o seu alvo, que seria a amplitude da base para cima, né? Em 12,02. A dificuldade de comprar aqui eu entendo como sendo um stop muito longo. Eu não tenho nenhum ponto de stop seguro antes deste fundo em 8,67. Então nós estamos falando de uma distância em stop muito grande, uma distância de quase 18% de stop. Para mim é absolutamente impensável uma operação aqui. Eu teria que botar uma posição muito pequena e acabaria não compensando o trade em si. Tá? Então, apesar de ter visto esse padrão acontecer e ter visto esse rompimento, eu considero esse um dos padrões mais difíceis de serem operados dentro da análise técnica. Paciente Cissa, bom dia, Stone. Vale uma entrada em TRPL4? Grata. Cissa perguntando então sobre TRPL4. O papel se encontra dentro de uma tendência de baixa, Cissa, sem dúvida alguma, e se aproximando de uma zona que é o topo anterior rompido. Não é qualquer topinho. A gente pode colocar aqui, esse é o topo histórico do papel. Não é o topo histórico do papel. É um topo importante, é um topo que não é ultrapassado há mais de 2 anos. Aqui existe um certo vácuo, tá? Então nessa região aqui existe um vácuo de mais ou menos 18% para cima. Tá? Quando a gente coloca um gráfico semanal, a gente vê que ela conseguiu romper um triângulo ascendente para cima no semanal. Esse é um padrão muito bom de operar, ele é bem mais fácil, na minha opinião, do que o mastro de bandeira. Ele rompeu na semana passada, e o que a gente está observando agora, do ponto de vista de position, seria um pullback desse rompimento. Né? Então seria realmente uma possibilidade, tá? E muitos traders estão pensando em fazer isso agora, nesse momento, tomar uma posição de TRPL4, colocando seu stop aonde? Imediatamente abaixo da mínima da semana passada, que foi a semana que rompeu a resistência. Então, um stop relativamente curto, ele fica abaixo de 41,89, no gráfico diário ele fica nessa região que está aqui.
tomada de posição aconteceria aqui, acreditando que as instituições que produziram este candle aqui e este candle aqui, elas não vão querer que o seu stop seja ultrapassado. Então elas vão começar a entrar comprando aqui, segurando os preços e não querendo deixar que essa região de 42,20, R$42 seja perdida. Então aqui podemos até escrever, esperamos que haja uma zona de compradores defendendo seus stops, tá? Exatamente na região que a gente se encontra. Eu não produziria entrada exatamente agora, Cis. O que eu faria basicamente seria entrar nos 60 minutos e dentro dos 60 minutos a gente vê que a gente está realmente nessa zona de suporte mais interessante, que é basicamente essa linha de tendência de alta aqui. E eu esperaria algum candle de reversão, algum sinal de que entrou realmente uma pressão de compra. Seja através de uma sombra inferior mais importante, ou um candle de reversão, ou seja pelo menos um upbar, um Dunningham de alta, qualquer coisa que me mostrasse que os compradores passaram a tomar a posição. Tá? Aí eu pensaria realmente em executar algum trade eventual na TRPL4. Quando a gente olha do gráfico diário, a gente vê que o papel está numa zona de FR2 interessante. Tá? Uma zona de FR2 que produz uma possível operação pelo método Stormer. Quando a gente coloca aqui TRPL4 no nosso Wealth Lab, e a gente coloca daí para testar o Wealth Lab e verificar se o FR2 tem um desempenho bom ou não nesse ativo, eu não vou conseguir abrir o Wealth Lab agora, que pena. Vamos ver se eu consigo. A gente consegue daí fazer um backtest em cima e verificar se o FR2 vai bem na TRPL4. Não vou conseguir. Uma pena. Não vai não. Queria mostrar para vocês aqui o desempenho do FR2 na TRPL4, mas acho que eu não vou conseguir. Vamos ver se eu consigo. O FR2 tem tido um desempenho interessante no último ano, tem conseguido resultados bem legais. Tá, consegui aqui. Ó. Então o Wealth Lab é uma ferramenta de teste de sistemas. A gente coloca o sistema que a gente quiser aqui para ser testado e verificamos daí o desempenho daquele sistema no período que a gente quiser testar. Então, basicamente, a gente vem aqui, escolhe a estratégia, vamos colocar aqui um FR2 com saída na máxima. As regras elas aparecem aqui. Compra mercado quando o FR2 estiver abaixo de 30. A nossa saída vai ser não mercado, vai ser uma saída no fechamento. Perdão. Nossa saída vai ser na máxima dos 2 últimos dias. Sell at limit high nos últimos 2 dias. Ou vamos sair quando o 7º dia tiver se passado, no fechamento do 7º dia. Muito bem. Então esse é o sistema, basicamente, e a gente escolhe daí o papel que a gente quer testar. Pegamos TRPL. TRPL4. Nos últimos 5 anos, a gente pode ver então todas as entradas e saídas acontecendo no gráfico e a gente observa o desempenho. Veja que o desempenho não é positivo, o desempenho é negativo. Veja que a gente tem 67% de acerto e mesmo assim a gente não consegue ganhar dinheiro na TRPL4 utilizando o FR2. Por que isso, Alexandre? Basicamente porque se vocês olharem, a gente tem aqui uma média de ganho de 1,81 e a nossa média de perda é de 3,73, ou seja, quando o papel entra num período de recuo, ele realmente cai muito mais do que ele sobe.
Então, mesmo que a gente consiga um elevado de acerto, isso não nos produz um resultado positivo. Então, quer dizer que neste papel específico eu não posso operar pura e simplesmente o FR2 por este modelo. Talvez eu precisasse colocar algum tipo de filtro no FR2 para que ele conseguisse ter resultados mais interessantes. Por exemplo, uma média móvel de 20 subindo, talvez ajudasse. Vamos colocar aqui. Se a gente coloca uma média móvel 20 subindo, tu vai operar apenas quando o papel estiver teoricamente numa tendência de alta. E quando a gente faz isso especificamente, veja que o resultado, uou, muda radicalmente. A gente passa a ter 74% de acerto, a gente passa a ganhar dinheiro, a gente passa a ser vencedor. E observem que a nossa perda diminui muito e o nosso drawdown cai bastante. Agora a gente tem um sistema vencedor. Beleza? Então, a TRPL4, no caso, não poderia ser operada pelo FR2 simples. Ele precisaria ter um outro filtro de segurança. Apenas se a média móvel, então, no caso de 20, estivesse subindo. E quando a gente coloca, então, aqui a nossa média móvel de 20 para verificar se ela está ascendente ou não, a gente vê que ela está subindo e isso nos permitiria, então, dentro do modelo, executar a tomada de posição. Ok? Muito bem. Pergunta para o Juca. Você conhece o Anthony Caldaro? Ele é um elitista, né? Que eu saiba, ele é um cara que estuda muito Elliott. Eu já ouvi alguns estudos dele, achei interessante. É bacana. Vamos olhar aqui. Participante Bob comentando que a Petro rompeu a máxima de ontem. Rompeu. Isso deve acionar os stops dos vendidos. Isso deve empurrar a Petro de volta pelo menos a 13,67, alvo de swing trade para os próximos dias, provavelmente, dentro do método Stormer. Ok, pessoal, nós vamos finalizando então nosso bate-papo de abertura. Eu gostaria de verificar se tem mais alguma dúvida que eu possa responder rapidamente. Eu tenho exatamente 2 minutos para poder respondê-la. Se não, já desejo a todos vocês uma excelente quinta-feira aqui em Porto Alegre. O tempo está muito bonito, vai ser um dia bem legal. Uma coisa que eu gostaria de conversar com vocês sobre o YouTube. O YouTube se aproxima de um ponto de inflexão, tá? Dentro dos estudos de tempo realizados no método Stormer, que estão naquele meu livro Matemática do Tempo, Mercado de Ações. O YouTube está se aproximando exatamente do ponto de inflexão que está nessa linha aqui. Tá? Essa zona aqui, que tem entre essas duas faixas aqui, usualmente marca ponto de inflexão, que nem marcou aqui. Observem. Que nem marcou aqui. Que nem marcou aqui. Então eu utilizo muito esse padrão de encontro de suportes no tempo para procurar por pontos de inflexão. YouTube se encontra exatamente nessa região. A movimentação aqui seria de um suporte no tempo, também um suporte no preço, porque a gente tem um fundo prévio acontecendo nessa faixa. Isso tudo tende a produzir um movimento que seria esse aqui, ó. Então, do ponto de vista de método Stormer, o alvo para YouTube para os próximos dias, nesse período aqui, seria ir buscar 37,80. Mas eu preciso que haja ruptura da máxima da primeira hora do dia para que então confirme o ponto de inflexão no time frame, no período observado pelo método Stormer. Ok? Abraço a todos, até mais, tudo de bom!